Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. E nós vamos ler o verso 1 e alguns versículos do verso 1. Eu acredito que a partir do verso 12. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, e eu também, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite. Agradecer, irmãos, porque com 14 milhões e 800 mil pessoas vivendo na grande Los Angeles, que eu aprendi com o Raul, o Senhor me deu a oportunidade de pregar hoje. Já pensou nisso? Tinha 14 milhões e 800 mil pessoas vivendo nessa região. E Deus deu para mim a oportunidade de ministrar a palavra dele hoje à noite. Eu me considero privilegiadíssimo de poder estar diante dos irmãos, no púlpito, para meditar na palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, primeira de Timóteo, a partir do versículo 12, diz assim, a sua Bíblia e a minha diz a mesma coisa. E dou graças que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória, para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Irmãos, hoje é uma noite especial, nós nos preparamos de maneira especial, nós nos separamos de maneira especial. Hoje pela manhã nós estávamos de jejum diante do Senhor e nós conversamos durante toda a semana. Hoje é o último culto do mês de fevereiro. E nós combinamos de chamar os nossos amigos para estar aqui conosco, e alguns vieram, e nós estamos felizes por isso. E a palavra que veio ao meu coração era justamente a respeito desse homem chamado Paulo, nascido e batizado como Saulo de Tarso. Saulo tem uma história peculiar dos outros personagens do Novo Testamento. Saulo não era pescador, não era um homem ribeirinho, Saulo não era um homem sem conhecimento. Saulo não era gente indouta, gente que as pessoas chamariam aí fora de gentinha. Saulo de Tarso, era um homem treinado naquilo que o seu tempo e o seu lugar de nascimento oferecia de melhor. Saulo era romano de nascimento, ele tinha cidadania romana por nascimento. E ser cidadão romano de nascimento era uma coisa muito parecida como ser cidadão americano. Ele havia nascido no melhor lugar que poderia ter nascido na terra, né? Pastor Severino Pedro, de saudosa memória, o irmão que Deus usou para abrir o trabalho aqui nos Estados Unidos há 25 anos atrás, 26 anos atrás. Pastor Severino Pedro falava que os Estados Unidos não é um país de primeiro mundo. Ele falava que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo. Por causa das facilidades, da riqueza que esse país oferece e o conforto que esse país oferece e tudo mais que nós que estamos aqui viemos para desfrutar. Saulo era essa pessoa. Era um homem que, além disso, ainda tinha nascido no povo que Deus, era descendente do povo que Deus escolheu para ser chamado seu povo. Ou seja, se a gente fosse para os americanos, diria assim, Saulo had everything going on for him. Everything was going on for Saulo de Tarso. He had it. Ele tinha nascido
com a sua vida já guiada para uma vida de sucesso. Era alguém que nasceu e os seus pais o treinaram para ser fariseu. Fariseu era a casta de judeu mais alta que tinha. Saulo é alguém que tinha acesso, contato, membro do Sinédrio, que era a cúpula de como se fosse hoje um senador da república. Ele era alguém de muita influência dentro da sua nação judaica. Saulo era alguém que era conhecido, que era treinado, foi na melhor faculdade que havia em Jerusalém. Ele estudou aos pés de Gamaliel. É como se ele tivesse ido para Yale ou então para Stanford, né? Ele tinha estudado na Harvard da época, dentro de Israel. E Saulo, ele era uma pessoa que tudo que havia de justo, Saulo gostava de fazer. Saulo não era uma pessoa devassa, que saía por aí bebendo, fazendo maldade, né, enganando a filha dos outros. Saulo era alguém que era reto, correto, queria fazer aquilo que era melhor, queria agir da maneira que fosse melhor. No entanto, esse Saulo que eu estou apresentando para vocês parece um pouquinho diferente da descrição que ele mesmo dá dele. Ele fala assim: olha, eu, meu filho Timóteo, sou o principal dos pecadores. Sou alguém que não merecia perdão de Deus. Sou alguém que não deveria estar contado entre os salvos, entre os libertos. Eu, meu filho Timóteo, fui vítima, se você pudesse dizer assim, da longanimidade de Deus. E longanimidade significa uma paciência bem cumprida. Eu fui abraçado por essa paciência de Deus ao meu respeito. E é por isso que eu estou aqui. E além de eu ser alcançado por essa paciência, Deus me colocou no ministério. Saulo de Tarso, irmãos, quando ele era por volta da sua idade adulta já, apareceu no meio de Israel uma tal de seita dos judeus. E a seita dos judeus era mais ou menos assim, era um culto que eles inventaram naquela época, porque eles diziam a respeito de um defunto que os seus discípulos diziam viver, chamado Jesus. E essa figura, fora da curva, daquilo que se apresentava naqueles dias, chamado Jesus, começou a arrebanhar muitos discípulos no meio de Israel. E a palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos que até muitos dos sacerdotes passaram a seguir a fé. Isso deixou o coração do Saulo de Tarso com medo, porque ele via a fé que ele cria, a fé dos seus pais, ameaçada por esse culto que esse pessoal que parecia não ter nada da cabeça, dizendo que um homem que estava morto tinha ressuscitado, estava fazendo. Essa referência clara a respeito desse homem, chamado Saulo, deixava ele com aquele chamado Jesus, deixava ele com uma certa ânsia de fazer com que as pessoas deixassem esse tal de Jesus de lado e passassem a seguir a fé no verdadeiro Deus. A vontade de Saulo, meus irmãos, é que todo mundo em Israel fosse direito. Que todo mundo andasse direito, fizesse o que é certo, pagasse as suas taxas em dia, tivesse o seu nome fora do SPC, e conseguisse viver uma vida digna diante de Deus. Saulo não pedia nada de que uma pessoa comum e direita não pediria. Saulo não rogava nada que uma pessoa que considera o que é justo consideraria. Mas, no entanto, em certo momento da sua vida, ele percebe essa gentinha que agora se espalhava por toda a região da Galileia e agora ia para os outros lugares, já tinha chegado na Síria até Damasco, e ele queria fazer com que essa seita terminasse e acabasse. Então ele pede para os seus superiores dentro do Sinédrio cartas, que desse para ele a autoridade de chegar nas sinagogas de outros lugares, onde os judeus faziam culto, para apresentar aquelas cartas e trazer cativos, presos, aqueles homens que diziam seguir uma fé dos judeus, que na verdade não era coisa nenhuma. Então ele sai. A palavra de Deus ainda vai dizer que, em certo ponto, ele observava aqueles homens que diziam seguir ao Senhor Jesus Cristo serem apedrejados vivos na frente dele. E ele, no seu coração, consentia com aquilo, está certo. Tem que acabar com esse povo mesmo. Tem que acabar com essa gente mesmo que diz
servir a esse tal de Jesus de uma maneira que chega a ser irracional. Esse povo é doido. Esse povo não tem escrúpulos. Esse povo diz que existe um outro Senhor que não é César. Saulo, ele intenciona fazer isso no seu coração. E agora com essas cartas, ele sai indo de lugar em lugar, prendendo esses irmãos. Prendendo esses homens e mulheres simples que haviam recebido a fé no Senhor Jesus Cristo. Até que um dia, por volta do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele está fazendo a travessia, indo até o próximo lugar, ele estava a caminho de Damasco. E no meio da sua peregrinação, no meio do deserto, uma luz aparece na sua frente e ele cai no chão. E quando aquela luz aparece, uma voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro será para você tentar sair, porque eu já peguei você para ser para mim. Saulo, até aquele dia, considerava esse Jesus defunto, que as pessoas diziam morrer, alguém sem valor nenhum. Mas aquele dia ele percebeu que o Jesus que diziam que havia morrido, estava mais vivo do que as pessoas que o acompanhavam naquela caravana. Saulo tem um choque de realidade. Saulo percebe então que aquele Jesus que há muito tempo o incomodava, através de qualquer maneira que Jesus já havia se apresentado a ele, porque o próprio Jesus fala assim: duro será para ti você fugir dessas correntes, desses aguilhões, que você vem fugindo há tanto tempo. Vai ser difícil para você encontrar outro caminho para a sua vida, a não ser esse, Saulo, que há tanto tempo eu tenho chamado para você seguir. Saulo, você é muito inteligente. Saulo, você é muito esperto, é muito sábio, Saulo. Mas da minha mão, Saulo, você não escapa. Mas do meu cuidado, Saulo, você não escapa. Saulo, então, fica sentado naquele chão e precisa ser levantado, e quando ele recobra mais ou menos a sua consciência, ele percebe que ele está cego. Então, o Senhor Jesus dá uma instrução para ele: você vai até uma cidade ali localizada e eu vou mandar alguém para falar com você. Saulo chega até aquela cidade e é guardado na casa de alguns irmãos. E nisso tem um homem daquela gentinha que Saulo perseguia, chamado Ananias. E Ananias, a palavra de Deus fala que era um homem piedoso e simples. Alguém simples, comum. Alguém nascido lá em Governador Valadares. Alguém vindo de Tijuana. Alguém que talvez atravessou o Rio Grande. Alguém que não tinha nem muito estudo, nem muita pompa, nem muita finesse. Mas o Ananias, estando em oração, falando com esse Jesus, que agora Saulo entendia que estava bem vivo, fala assim: Ananias, vai até a rua direita, na casa do fulano de tal, porque lá naquela casa está o Saulo, e eu quero que você vá lá orar por ele. E a fama de Saulo era conhecida. Saulo não era alguém comum do meio da rua. Saulo já estava sendo conhecido. Já tinha aparecido a foto de Saulo, o depoimento dele no Jornal Nacional. Ele já tinha aparecido no repórter da ABC, das 8 da noite. Já tinham feito um especial com ele na CNN, e a Fox News estava procurando ele para entrevistar. Saulo era alguém que era conhecido no meio do seu povo. Era alguém que as pessoas conheciam por nome. Então Ananias fala assim: Jesus, Senhor, esse Saulo aí, não é aquele que tem saído pelas cidades aí prendendo os teus filhos, os teus servos? Esse Saulo aí não é aquele homem que fala mal da igreja, que persegue os crentes? Esse Saulo aí não é aquele que chama nós, crentes, de gentinha? Esse Saulo aí não é aquele que considera a fé em Cristo alguma coisa simplesmente irracional para esse tempo moderno que nós vivemos? Não é esse o Saulo. Aí Jesus responde para ele, fala assim: ele é esse para você, porque para mim ele é um vaso escolhido. Saulo é essa pessoa maligna que você está apresentando para você, porque para mim, Ananias, este é para mim um vaso escolhido.
E ele vai falar do meu nome na frente de reis e de pessoas de eminência, e vai padecer muito pelo meu nome. Ananias então levanta acampamento, e eu acho fantástico que Deus dá satisfação a Ananias. Jesus dá satisfação a Ananias de quem era Saulo, e ele desce até aquela rua direita. E fala assim: irmão Saulo, eu vim aqui para orar por você. E quando ele ora pelo irmão Saulo, então as escamas que estavam no seu olho, que estava deixando fazer ele cego, cai do olho, e imediatamente ele é batizado no Espírito Santo e passa a ser parte da igreja. Esse Saulo, que teve essa transformação tão rápida e tão fantástica, agora passa a estudar a Bíblia, passa a estudar as Escrituras que então antes ele rejeitava. Agora ele passa a ficar no meio dos crentes e passa a conhecer mais de Deus, e sabe que a vida de Saulo nessa transição não foi fácil. Porque muita gente que olhava para Saulo ainda considerava ele aquele homem que havia sido perseguidor. Eles ainda consideravam Saulo aquele homem que havia matado gente. Em Jerusalém, por exemplo, quando falaram que Saulo tinha virado crente, falaram assim: esse cara está infiltrado. Não. Sabe até onde perseguia a gente? Então a palavra de Deus diz que chegou um homem perto dele chamado Barnabé, filho da consolação. E Barnabé toma o testemunho de Saulo e apresenta ele no meio dos apóstolos. Saulo então começa a crescer na fé e agora se torna um pregador do evangelho. E fazendo a longa história curta, quando Deus começa a determinar que os crentes agora se transformem em missionários, adivinha quem é que o Espírito de Deus escolhe para mandar como missionário? Saulo, agora é conhecido como Paulo de Tarso. Saulo era um nome imponente, Saulo era um nome que merecia respeito, mas Paulo significava pequeno. Porque o grande homem, na presença de Deus, é apenas pequeno. Esse Paulo agora sai evangelizando em todos os lugares onde ele havia passado. Na carta de Gálatas, por exemplo, ele fala que os irmãos da igreja na Galácia glorificavam a Deus porque diziam que agora o perseguidor pregava a fé que antes perseguia. Já pensou nisso? Aquele homem cheio de pompa, cheio de dedos, cheio de badulaque, cheio de diploma na parede, agora era mais um que cria e professava o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A história vai continuar e Paulo faz essa memória o tempo todo. O ministério dele se desenvolve, ele começa agora a treinar pessoas no seu lugar, e ele chega a esse momento da sua vida, quando as coisas começam a se aproximar do fim, então ele começa a escrever carta para os homens que ele havia treinado. E no começo desse texto, a gente percebe que Saulo está em gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque quando você olha para a sua história, e quando você enxerga a sua vida, não tem homem que consiga bater a mão no peito e falar assim: eu fui bem sucedido por causa das minhas forças. Olha, eu fui bem sucedido porque eu conquistei o meu lugar ao sol. Olha, eu fui bem sucedido porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu ganhei o meu dinheiro. A meritocracia, irmão, só funciona na televisão e no horário político de direita. A meritocracia muito pouco funciona fora das questões econômicas. Porque quando a gente entra no nosso carro, irmãos, e fecha a porta dele, e entra nessa 105, a 110 ou a 405 para vir para cá, é só misericórdia de Deus para te guardar de um carro não passar por cima de você. Quando você, não está brincando não, quando você entende que foi o Senhor Jesus Cristo que te ajudou em todo momento, você sabe que se não for o Senhor guardar a sua vida e colocar você no seu abraço de amor, você não teria chegado até aqui. Saulo reconhecia isso, que não era só fantástico que tudo isso havia acontecido, mas ele ainda colocava que Jesus tinha dado para ele a graça de ser servo na casa de Deus. Esses dias atrás conversava com o nosso querido irmão Raul, das várias conversas que a gente tem. A Nanete e a Ana ficam olhando para nós dois conversando, a gente fica horas conversando. E conversava com ele, as pessoas às vezes consideram que fazer alguma coisa na igreja é um privilégio do pastor, ter alguém fazendo alguma coisa na igreja. Olha, a pessoa está trabalhando na igreja nessa área, puxa, o pastor é sortudo.
Olha, uma pessoa se dispôs a fazer isso na igreja. O pastor é sortudo. Olha, graças a Deus aí, o pastor precisa muito de ajuda. É verdade, o pastor precisa de ajuda. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Quando Saulo olhava para aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele, ele achava um privilégio o Senhor ter o escolhido para o ministério. Ele falava assim, olha, quanta gente Deus tinha para fazer esse trabalho, e Deus teve a minha vida por fiel para cumprir o ministério, logo eu que persegui, logo eu que falei mal, logo eu que tinha pecado, logo eu que vivia errado, logo você. Mas Ele teve misericórdia de você, e te tirou de um lugar terrível, e te trouxe aqui nessa noite para glorificar o nome dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a dizer, antes, as memórias do passado, irmãos, antes eu fui blasfemo. Como é que você foi blasfemo, Paulo? Antes eu falava que isso aqui não existia. Antes eu falava que essa reunião era mentira. Antes eu dizia que isso aqui não funcionava para ninguém, mas agora. Antes eu fui perseguidor e opressor. Se eu soubesse que alguém era crente em volta de mim, eu tirava sarro, tirava casquinha. O irmão contou para mim esses dias que quando contou para a família que era crente, a pessoa falou assim, logo você é tão inteligente. Logo você é uma pessoa tão inteligente, tão culta, agora é crente. Que absurdo. Antes eu era opressor. Antes eu fazia o mal a mim, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na incredulidade. Deus perdoa, irmãos, porque Ele sabe que você não quer ser assim, você quer ser diferente, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé. A graça é o favor imerecido. Você não merecia. Eu não merecia. Às vezes, quando eu vou sair do mercado, a pessoa pergunta, como é que você está, né? How you doing? Eu falei, I'm better than I deserve. Eu estou melhor do que eu mereço. Geralmente, a maioria das pessoas fala assim, mas por que você está melhor do que eu mereço? Você merece. Não. Você merece muito mais do que você tem. Você merece muito mais do que você conquistou. Geralmente, o nosso coração é isso. Mas se você for analisar mesmo, e for perceber que mesmo com todos os seus pecados, o Filho de Deus morreu por você, você está muito melhor do que você merece. A graça de Deus superabundou com a fé de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de tudo aquilo que nós fizemos, falamos, mentimos. Quando o Senhor Jesus Cristo encontra com Natanael, ele fala assim, Natanael, eu te vi sentado debaixo da figueira. Primeiro ele fala assim, olha, aí vem um israelita em quem não há maldade. Natanael acha aquilo engraçado, como é que você nunca me viu na vida e fala que em mim não há maldade? Então Jesus revela que os olhos dele, os olhos de Deus estavam sobre a vida dele. Natanael, eu te vi sentado debaixo da figueira. Aquilo para Natanael, para as outras pessoas que estavam em volta não significava muito, mas para Natanael era aquilo que era a chave do porquê que Jesus estava falando daquele jeito. Porque Natanael sabia o que aconteceu debaixo da figueira. E você, pastor, sabe? Não sei, e graças a Deus por isso. Como eu também não sei como é que você estava debaixo da sua figueira. Eu não sei o que foi que você fez na vida, e também não me interessa o que você fez na vida. O que eu posso dizer para você com certeza é que, assim como Jesus viu a Natanael, Ele viu você também debaixo da figueira da sua vida. Debaixo do problema na sua vida, debaixo das questões da sua vida. Ele te viu lá também, e de lá também Ele te chamou para ser transformado por Ele. A misericórdia, a graça de Deus superabundou com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele chega no ápice daquilo que significa ser cristão e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você prestasse bastante atenção nos próximos 10 minutos, que eu vou discorrer a respeito disso, e nós vamos orar. Paulo começa a dizer, olha Timóteo, eu acabei de te dar um resumo da minha vida. Eu acabei de dizer para você o porquê é que eu faço o que eu faço. O porquê é que eu me exponho como eu me exponho. Eu acabei de contar para você, meu amigo Timóteo, que eu saí do interior de São Paulo e mudei para São Paulo quando eu era jovem, e agora eu falo de mim mesmo.
e vim para os Estados Unidos com 20 anos de idade, com a intenção no coração de virar mochileiro. Chegando aqui, a minha ideia era muito clara na vida. Eu vou morar 2 anos aqui, depois eu vou morar 2 anos na África do Sul, e quem sabe o que Deus deixar eu fazer, eu vou fazer. Minha pretensão era não casar, não ter filhos, viver sorto na boiada. Mas um dia, repleto dessas frustrações de que realmente me trouxeram a essa ideia maluca de virar mochileiro, eu fui até um culto da Assembleia de Deus, da onde eu fui nascido e criado. E numa oração simples, na quarta-feira à noite, depois de um culto de doutrina comum, essa graça que superabundou com a fé e com o amor em Cristo Jesus, inundou a minha alma. E eu de novo entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. A minha vida, a partir daquele momento, foi transformada. De uma maneira que eu posso dizer para você hoje, assim como Timóteo disse, Paulo disse a Timóteo, olha, meu filho, essa é uma palavra fiel e verdadeira. Paulo sabia que ela era fiel porque Deus havia dito para ele, mas ele sabia que ela era verdadeira por experiência própria. Ele sabia que ela era fiel porque ela sabia que essa palavra tinha vindo de Deus. Mas ele sabia que ela era verdadeira porque na sua vida ele experimentou. Ele tinha tomado gosto por aquilo. Essa é uma palavra fiel e verdadeira, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus não veio ao mundo para te dar carro novo. Jesus não veio ao mundo para te dar documento. Jesus não veio ao mundo nem mesmo para te dar uma família feliz. Jesus não veio ao mundo para resolver os seus problemas na sua casa. Jesus não veio ao mundo para fazer você uma pessoa rica e milionária. Jesus veio ao mundo para salvar a sua alma do inferno. Você estava destinado a ir ao inferno, mas a graça de Deus superabundou no fé e no amor de Cristo Jesus e te resgatou de lá. E porque Ele te resgatou de lá, agora você pode ter um carro novo, agora você pode ter uma família feliz, agora você tem condições de ter os seus filhos bem, agora você tem condição de sonhar com alguma coisa nessa terra, porque em primeiro lugar Ele resgatou a sua alma do inferno. E isso tem um valor maior do que qualquer outra coisa. O que Paulo está dizendo é que a maior experiência da vida de uma pessoa é a experiência que a sua alma tem com o seu Criador. E nada, nada na vida vai superar isso. O dia que você pegar, como eu, o seu green card na mão, ele vai ter um valor muito menor do que teve o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. O dia que você realizar o maior sonho da sua vida, ele vai ter um valor muito menor do que o dia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E se essa não é uma realidade para você, eu quero convidar você a aceitar Jesus hoje. Esse é o grande espectro da fé, que convenceu um homem intelectual como Paulo. Um homem que não estava dado a fábulas e ideias que as pessoas veem anjo, não. Um homem racional, um homem calculista, que teve a sua vida completamente transformada por essa realidade, uma palavra fiel e verdadeira. Isso era tão profundo em Paulo. Isso era tão transformador na vida dele. Era enraizado de uma forma tão grande no coração, que ele olhava o seu irmão de caminhada e falava assim, eu sou, como pecador, muito pior do que você. Para Jesus ter me salvo. A minha condição era muito pior do que a sua. A minha caminhada era muito mais errada do que a sua. As minhas ideias e os meus pensamentos eram muito mais malignos do que os seus. E Jesus salvou a mim, o principal dos pecadores. Ele salvou a mim, aquele que não deveria estar contado no meio dos que estão contados. Ele salvou a mim para transformar a minha vida. Ele continua dizendo, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Cristo mostrasse
toda a sua longanimidade, por causa da minha vida, por causa dos meus erros e dos meus problemas, eu percebi o quanto Deus é paciente. Por causa da minha insistência em fazer o que é mal, eu percebi o tanto que Deus é paciente. Por causa da minha insistência em não me jogar de joelhos e logo aceitar o Senhor Jesus Cristo e ficar protelando quando Ele fala comigo por visões, por sonhos, por palavras, por ideias, quando Ele fala comigo através de familiares, através de amigos, por eu ficar protelando tanto, eu percebi o tanto que Jesus é paciente. Eu percebi o tanto que Ele tem paciência comigo. Porque quantas vezes antes eu ouvi minha mãe e o meu pai me dizendo: William, anda direito diante de Deus. Por quantas vezes antes eu havia ouvido meus líderes na igreja me chamando a atenção sobre conduta diante de Deus. Mas eu precisei de viajar de um país para o outro, cair numa depressão profunda, para que eu percebesse a largura da longanimidade de Deus pela minha vida. E a longanimidade de Deus não termina só no dia que eu a descobri, mas ela me acompanha, me dando uma família feliz, um casamento abençoado, um ministério que o Senhor me permite ter na sua casa, e todas as coisas que o Senhor tem cercado a minha vida de bens, de graça e de amor. A longanimidade de Deus se apresenta agora, para exemplo dos que haviam que crer. E a longanimidade de Deus não é porque eu sou bonito, meus olhos são verdes e eu estou com cabelo loiro. A longanimidade de Deus não tem nada a ver com a minha aparência ou com a minha postura russa, estoica na sua frente, não. A longanimidade de Deus tem simplesmente a ver para dar exemplo àqueles que ainda vão de crer, que vale a pena servir a Jesus. Nosso pastor costuma dizer alguma coisa que eu acho fantástico. Você não está na terra porque você é bonito. Você não está na terra para adorar a Deus, inclusive. Você não está na terra para conquistar mais aqueles bitcoins que você pretende comprar. Você não está na terra para conseguir finalmente formar a sua empresa nesse país e ser uma pessoa milionária e morar em Malibu. Você está nessa terra porque de alguma forma o Senhor nosso Deus está investindo a sua vida na salvação dos perdidos, ou ainda deseja salvar a sua vida para que você não seja um perdido. E como é que Ele faz isso? Dando exemplo da sua longanimidade, através daqueles que já creram, para que você creia também. Dando exemplo através da sua paciência estendida, que vale a pena servir a Jesus. Por fim, Paulo só tem uma coisa a fazer. Depois que ele percebe de tudo que Deus fez, depois que ele entende tudo que Deus custou para Deus fazer, custou tempo, irmão. Transformar uma vida custa tempo. Mudar os seus hábitos custa tempo. E esse tempo que está rolando, Deus está tendo em conta. Não porque para Ele faz falta, mas porque para você faz falta. Mas depois que Paulo percebe que a carreira agora está chegando num outro ponto da vida, que ele acabou de dizer para Timóteo coisas que trazem memórias profundas para ele começa ao Rei invisível, poderoso, a Ele que salvou a minha vida, a Ele que transformou o meu coração, glória para sempre a Ele, amém. Sabe por que o crente dá glória a Deus? Porque ele lembra quem é Jesus. Sabe por que o crente de maneira vocal fala aleluia? Porque ele lembra o que foi que Deus fez por ele. Você já disse para a sua esposa ou para o seu esposo que você o ama de maneira verbal? Por que você faz isso? Ele não sabe, ela não sabe, sabe, mas você gosta de representar de maneira vocal aquilo que está no seu coração. O crente dá glória a Deus, porque ele quer mostrar para Deus que ele o ama e que ele sabe o que Deus fez pela sua vida. A história que eu contei para você essa noite é a história de cada um de nós. E é a história que diz respeito a cada um de nós. Deus, de uma maneira macro, de uma maneira expandida, avançada, decidiu mandar o Senhor Jesus Cristo a esse mundo para salvar o pecador. Essa salvação abriu uma porta chamada graça.
E a graça de Deus superabundou, trazendo salvação a todos os homens. Não foi só para mim, não. Foi para todos nós que estamos aqui. Mas a salvação, apesar de ser de uma maneira macro, de ser estendido a cada uma das pessoas que estão na terra, cada um de nós precisa, por nós próprios, tomar a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Eu quero que você se lembre disso que eu disse no começo. Existem 14 milhões e 500 mil pessoas, 800 mil pessoas vivendo na grande Los Angeles. E Deus te trouxe aqui. Existem tudo isso de gente aqui em volta de nós, e Deus te trouxe aqui. Quantos lugares tinha para você estar hoje à noite? Eu sei um restaurante muito bom ali em Manhattan Beach, que olha, com certeza não é tão delicioso quanto o macarrão que a minha esposa fez para a gente comer depois do culto, mas olha. Existem, na frente da minha casa hoje, eu gosto de futebol, na frente da minha casa hoje, é o estádio do LA Galaxy. Estava tendo jogo hoje, Raul. Existem milhares de lugares que eu poderia estar hoje à noite. Existem milhares de lugares que você poderia estar hoje à noite. Mas Deus te trouxe aqui. Eu não falo isso só para dizer a respeito de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu falo isso para a igreja do Senhor reunida. Deus te trouxe aqui hoje. Não importa se você veio de Glendale, ou se você veio de Carson, ou se você veio do outro lado da rua aqui em Culver City. Deus te trouxe aqui hoje à noite. Porque da mesma forma como o Senhor Jesus falou para Ananias a respeito de Paulo, o Espírito Santo de Deus diz para mim a respeito de você. Você para Deus é um vaso escolhido. Você para Deus é alguém que Deus colocou a marca na sua vida para dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo nessa terra. O primeiro convite que eu quero fazer aqui à frente, por favor, não seja teimoso ou teimosa hoje. Hoje é o dia que não vai dar certo. Você ficar batendo cabeça com o Espírito de Deus. E o primeiro convite que eu quero fazer é para você que está andando longe do caminho do Senhor e você sabe disso. Deus tem te chamado há muito tempo, chamado o seu nome, chamado a sua atenção, ainda mais nessa terra, uma terra de dinheiro, de poder, de fama, de acesso. Mas é tempo de voltar. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É tempo de parar de lutar contra essas algemas espirituais da unção de Deus que lhe chamam. E entregar a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O outro convite que eu quero fazer é para você que sabe que existe um passo além de comprometimento que Deus está pedindo da sua vida. Paulo, quando olhou toda a sua teologia, o seu conhecimento que ele tinha a respeito das coisas de Deus, ele falou assim, isso aqui é esterco. Isso aqui não serve de nada perto da revelação da glória de Deus que eu tive na minha vida. Ei, eu já andei em lugares maravilhosos, mas isso aqui é melhor. Eu não sei se você sabe isso a respeito do nosso pastor. Mas quando ele saiu do Brasil, ele era deputado estadual pelo estado de São Paulo. Não era um cargo ruim, não. Nos dias que ele estava para vir para cá, foi-lhe oferecido alguns acessos até meio errados para ele continuar no poder onde ele estava. Mas ele disse não pela chamada que Deus havia colocado no coração dele. Pastor Roberto Bueno, que já deve ter passado por aqui, ele era analista de sistemas do Banco Francês em São Paulo. Quando o Cruzeiro Real virou real, ele ganhava R$5.000 por mês. Imagina. Naquela época, em 94, ele ganhava R$5.000 por mês. Você imagina um salário de R$5.000 por mês em 94? Era muito dinheiro. Mas quando ele olhou a chamada que Deus tinha no coração dele para ir para Moçambique, e largar tudo para ir para o outro lado do mundo, para ganhar 7 malárias, nos 8 anos que ele ficou lá. O pastor José Wellington chamou ele e falou assim, meu filho, é complicado, por que você quer fazer isso? Você tem um emprego bom, você tem um salário bom, tem muita obra de Deus para fazer em São Paulo.
E o pastor José Wellington tentando desconvencê-lo daquilo, porque ele sabia que se o pastor Roberto Bueno não tivesse muito certo, depois ele ia colocar a culpa nele de ter mandado ele para um lugar ruim desse. Chamou a esposa do pastor Roberto Bueno e falou assim: minha filha, essa ideia do marido da senhora de ir para Moçambique, ela olhou para o pastor José e falou assim: pastor, o senhor, por gentileza, não fale mais nada não, porque se o senhor tivesse mandado a gente ontem, hoje a gente já estava ganhando alma em Moçambique. É tempo de se comprometer com alguma coisa mais profunda diante de Deus. É tempo de deixar os lugares de privilégio que Deus te colocou, para se colocar no lugar onde Deus faz alguma coisa diferente para a vida daqueles em volta de você. É hora de trocar a sua agenda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por último e mais importante nessa noite, é tempo de se arrepender. Chega de fugir. Chega de fugir de Deus. Chega de fugir do Espírito Santo do Senhor te chamando para uma vida de consagração a Deus. Chega, para. Joga fora essas amarras que você faz em volta de você. Não, eu sou crente do jeito que eu sou. Chega disso. Comece a ser crente do jeito que Ele quer que você seja. Se arrependa. Coloque a sua vida no altar de Deus e mude de vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cantar um hino no gogó mesmo, porque eu sou doido assim. E eu vou dar 30 segundos para você vir aqui na frente, seja o compromisso que você queira fazer com Deus. Eu não estou no lugar de juiz de ninguém. Eu estou no lugar de vaso de Deus para lhe apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e te dizer que assim como Ele chamou Paulo, Ele chama a sua vida hoje para uma vida diferente diante de Deus. E tem um hino que eu gosto muito para tratar disso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se você vir à frente, eu não vou ficar no seu pé, eu não vou ficar atrás da sua vida querendo mandar em você. A única coisa que eu te peço é que você abra o seu coração a Deus e se entregue a essa novidade de vida que Deus te chama para ter. Não interessa se você está aceitando o Senhor Jesus Cristo hoje, ou você quer uma nova vida diante de Deus. Hoje é o dia que o Senhor marcou para transformar a sua vida. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, Senhor. E que presença gloriosa tua, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, Pai, que o Senhor trouxe para o meu coração e para o coração dos meus irmãos, Senhor.
Obrigado, Senhor, Pai, pela certeza que o Senhor nos dá de que o Senhor está conosco, Pai. Nessa hora, Senhor, Pai, eu quero, Senhor, quebrar todas as correntes do maligno, Senhor, sobre as mentes e vidas dos meus irmãos que estão aqui reunidos, ó Pai. Senhor, Pai, enquanto nós entramos nessa batalha espiritual, Senhor, para demover, Senhor, Pai, as muralhas dos inimigos, Senhor, Pai, das pessoas, ó Senhor, Pai, que a sua mente está sendo atacada agora por coisas que não vêm de Ti. Senhor, as Tuas filhas estão aqui na frente, Senhor, para fazer um novo compromisso contigo, Senhor. A elas, ó Senhor, Pai, eu apresento, Senhor, Pai, como Ananias apresentou, Senhor, naquele dia a Paulo, Senhor. Pessoas, ó Pai, a quem o Senhor tem apontado e escolhido para fazer algo extraordinário para a glória do Teu nome. Senhor, levanta, Senhor, Pai, as Tuas filhas, ó Senhor, de uma maneira fantástica, Senhor, de uma maneira extraordinária para mudar a história dessa cidade, Senhor. Eu creio desse tamanho, Senhor, Pai, a respeito daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, pelos Teus filhos e filhas, ó Senhor, Pai, que não vieram aqui à frente, mas querem fazer um compromisso novo contigo, porque eu sei pelo Teu Espírito Santo que isso é verdade, Senhor. Pai, Senhor, continua nos usando nas Tuas mãos, ó Senhor, transformando a nossa vida, Senhor, nos elevando a um novo patamar, Senhor. Hoje é um dia de novos compromissos contigo para a glória do Teu nome, Senhor. O mundo se levanta em guerra, Senhor Pai, mas nós nos levantamos hoje como soldados da paz de Cristo, para mudar a história, Senhor, daqueles que estão em volta de nós, como exemplos da sua longanimidade na nossa vida. Oh, Senhor Pai, recebe a gratidão do meu coração por essa noite, por esse tempo, pela vida dos meus irmãos, ó Senhor Pai, pela glória do Teu nome no nosso meio. E nós nos lembraremos desse dia te dando glória, Senhor, para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza, mais 2 minutos. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós vamos terminar o nosso culto, irmãos, em alguns instantes, mas eu gostaria de não terminar sem primeiro não apresentar as minhas irmãs.